Bom dia, queridos. Bom dia, estamos de volta com a nossa semana de reflexões sobre porções de paz para corações ansiosos. Estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração, para você começar não apenas o seu dia, mas hoje, segunda-feira, você começar a sua semana da melhor maneira possível. Então, antes da gente entrar no nosso conteúdo, você tem a oportunidade de compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível. Se você clica aí na setinha, vai aparecer a sua lista de contatos, seleciona pelo menos 5 pessoas aí e envia, que eu tenho certeza que aquilo que vamos compartilhar hoje pode chegar no momento certo, na pessoa certa, através da sua vida. E assim você vai poder ser uma ferramenta poderosa na mão, na vida de muitas pessoas. Amém? Então, quero também lembrar você que nós estamos todos os dias, de 5h15 às 6h15 da manhã, durante 21 dias. Hoje foi o 8º dia. Nós estamos num propósito de jejum e oração. Estamos orando, por tudo aquilo que Deus está fazendo, agradecendo pelo que Ele está fazendo e gerando o futuro, gerando o próximo nível, através da oração, através do jejum. Então, se você quer que a gente ore por você, algumas pessoas já enviaram os pedidos de oração, no meu direct. Quando eu coloco ali o coraçãozinho, é porque seu pedido de oração já foi registrado e a gente vai estar orando por você, intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. Também temos um grupo de oração, tá bom? Onde você pode entrar. Esse grupo é apenas para que eu possa estar postando ali orações, por você. Nós vamos, a partir de hoje, em alguns momentos do dia, abrir o grupo. Nós ainda não fizemos isso, mas vamos abrir o grupo num determinado período para que você possa ali somente colocar o seu pedido de oração. Não é para você contar a sua história, não é para aconselhamento, é apenas para você colocar ali o seu motivo de oração e a gente, então, vai poder estar intercedendo por você ao longo do dia e aqui também nas nossas manhãs de oração. Combinado? Então, hoje eu quero ler com você um texto muito conhecido, Mateus 6, versículo 27, que ele vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Sabe, toda ansiedade, ela é fruto de uma preocupação. E não de uma preocupação com o passado, não de uma preocupação com o presente, mas de uma preocupação com o futuro. E a gente vive dias de ansiedade generalizada, dias de preocupações generalizadas. Pessoas cansadas, mesmo depois de uma noite de sono, pessoas preocupadas, pessoas sobrecarregadas e o pior, sobrecarregadas com coisas que ainda não aconteceram e, segundo as pesquisas, 88% das coisas que nós nos preocupamos, elas nem vão acontecer. Então, Deus nos dá um convite claro na sua palavra, nós já falamos sobre isso aqui, quando Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, através da oração, da súplica e da ação de graças, para que a paz dEle, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Sabe, ansiedade é tentar carregar um peso que Deus nunca pediu para eu e você carregarmos. Deus nunca pediu para eu e você nos preocuparmos com o futuro. Pelo contrário, a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. A Bíblia diz para a gente se preocupar com o dia de hoje e não com o dia de amanhã. Ou seja, Deus nunca pediu para a gente carregar uma preocupação com o dia de amanhã, que a gente nem sabe se vai chegar. Que a gente nem sabe se vai chegar lá. Você percebeu o quão irracional é eu me preocupar com algo que eu nem sei se vai acontecer? Se preocupar com algo que está acontecendo é compreensível. Se preocupar com algo que já aconteceu e que de repente está trazendo consequências é normal.
Agora, se preocupar com algo que a gente nem sabe que vai acontecer, com coisas que ainda não aconteceram, é exatamente isso que define ansiedade. É o excesso de futuro no nosso presente. É um excesso de amanhã no dia de hoje, sabe? E é um sintoma da falta de confiança em Deus. Não de fé, mas de confiança em Deus. De você confiar de que Deus vai ter uma solução para aquilo ali. Sabe? De coisas que não aconteceram ainda, e se acontecer, Deus está no controle, Deus vai ter uma solução. Eu quero lembrar você que a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Então, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, mesmo quando a gente não está vendo Deus agir, a gente precisa continuar confiando e crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que no final todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Se a gente tivesse a certeza de que tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, vai cooperar para o nosso bem, nós ficaríamos preocupados? Claro que não. E o texto que nós lemos, ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Ou seja, quem de nós, por mais que se preocupe, pode mudar um destino que foi estabelecido por Deus, ou pode mudar algo que Deus decidiu fazer ou que Deus decidiu permitir que aconteça. Então a preocupação, ela não muda nada. A única coisa que a preocupação muda é o nosso estado de espírito, é o nosso estado de ânimo, é a nossa qualidade de vida interior. É a única coisa que a ansiedade muda. É a única coisa que a preocupação muda. Então, preocupação é como você correr numa esteira, sabe? Você já prestou atenção que você corre numa esteira, você se cansa, mas você não sai do lugar. Isso é a preocupação. A preocupação, ela te paralisa. A preocupação, ela mina as tuas forças. A preocupação, ela suga as tuas forças. Ela te paralisa. Você corre, você se move, sabe? Você gasta energia, mas você não sai do lugar. Sabe? E Deus, ele se importa com as minhas e as suas preocupações. Deus, ele se importa tanto, sabe, que ele vai nos dizer o que nós devemos fazer com as nossas preocupações. Entenda uma coisa, Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus presente, ele é Emanuel. Ele é um Deus conosco, ele é um Deus em nós, ele é um Deus ao nosso lado. E ele quer que eu e você compartilhemos tudo com ele. Ele se preocupa com as nossas preocupações. Ele se importa com as nossas preocupações. É por isso que ele nos orienta a gente compartilhar tudo com ele. Por isso que 1 Pedro 5,7 ele vai dizer: lance sobre ele. Ele diz: ei, lança sobre mim. Sabe por que ele pede para a gente lançar sobre ele? Porque ele está preocupado, ele está se importando, ele está vendo o que aquelas preocupações estão produzindo em nós. Ele está vendo que aquilo não nos faz bem, ele está vendo que aquilo nos paralisa, ele está vendo que aquilo tira a nossa paz, ele está vendo que aquilo tira a nossa qualidade de vida. Então ele se importa. E ele se importa quando ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda, as grandes e as pequenas. Porque às vezes tem coisas pequenas que a gente acha que não estão interferindo na nossa qualidade de vida, que não estão tirando a nossa paz, mas na verdade estão. A gente é tentado a pensar que apenas as grandes ansiedades, as grandes preocupações trazem prejuízos para nós, mas não. As pequenas, quando ele diz toda ansiedade, ele está falando das grandes e das pequenas. Se é importante para você, é importante para Deus. Se está trazendo prejuízo para você, isso preocupa a Deus, isso importa a Deus. E saber disso já é um motivo para que a gente possa ter paz. Saber que ele se importa conosco, saber que ele se importa com a nossa dor, saber que ele se importa com a nossa ausência de paz, saber que ele se importa e não só se importa, como ele apresenta caminhos para resolver esse problema na nossa vida.
Deus, ele não ignora as nossas lágrimas. Deus, ele não ignora os nossos gemidos. Deus, ele não ignora o nosso sofrimento. Deus, ele não ignora a nossa tristeza. Deus, ele não ignora a nossa angústia, não. Ele coleciona cada uma delas. Ele vai colecionando cada uma delas. E como que nós podemos vencer ou lidar com a ansiedade? Porque é possível lidar. É possível vencer. Primeiro, a ansiedade é uma realidade. Senão, Jesus não nos mandaria lançar sobre ele a nossa ansiedade. Ansiedade é coisa de crente, ansiedade é coisa de cristão, ansiedade é coisa de gente boa, ansiedade faz parte da vida do ser humano. Se não fosse assim, Jesus não nos orientaria a lançar sobre ele a ansiedade. Então, como que nós podemos enfrentar e vencer a ansiedade? Ele nos orienta, né, a gente não ficar ansioso por coisa alguma. E qual o caminho para a gente não ficar ansioso? Primeiro, pense corretamente. Pense corretamente. Traga à memória coisas que lhe dão esperança. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer: tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honesto, nisto pensai. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem como decidir que tipo de pensamento vem à sua mente, mas você tem como decidir que tipo de pensamento vai permanecer na sua mente. E é exatamente aí que está um dos maiores segredos para nós enfrentarmos e vencermos a ansiedade. Sabe, a gente trazer à memória o que nos dá alegria, o que nos dá esperança. Sabe, tem um texto bíblico onde o profeta e o seu servo, eles acordam pela manhã e o servo do profeta, ele sai, e quando ele sai, ele olha e ele vê nas montanhas o inimigo cercou o lugar onde eles estavam. E ele volta desesperado para falar com o profeta. E quando o profeta sai, ele olha que por trás dos inimigos estavam todo o exército do Senhor acampado. E o profeta olha para o seu servo e diz para ele: ei, fica tranquilo, que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes os nossos olhos, a gente só está conseguindo enxergar, sabe, o que está contra nós. A gente só está conseguindo enxergar o que a gente não tem. A gente não está conseguindo enxergar, sabe, os que são por nós. A gente não está conseguindo enxergar aquilo que a gente tem. E aí, quando nossos olhos estão apenas no que nós não temos, aí vem o medo, vem a preocupação, vem a ansiedade. Mas quando a gente consegue olhar e enxergar o que está por trás, o que está ao redor, na verdade, né? O que está, a gente vai ver que a gente tem muito mais motivos para estar feliz do que motivos para estar tristes. A gente tem muito mais motivos para estar em paz do que motivos para estar preocupados. A gente tem muito mais motivos para estar tranquilos do que motivos para estarmos ansiosos. Então, pense corretamente, enxergue corretamente, coloque os seus olhos no lugar correto. Coloque os seus olhos naquilo. Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, tire os seus olhos daquilo que se foi e coloque no que ainda resta. Porque senão você vai acabar perdendo aquilo que você ainda tem. Então, às vezes, a gente está com nossos olhos naquilo que se perdeu e isso acaba minando a nossa força e nos tirando a alegria de celebrar aquilo que nós ainda temos. E isso tudo influencia na nossa qualidade de vida, na nossa vida de paz, na nossa vida de tranquilidade. Então, primeiro, pense corretamente, enxergue corretamente, ore constantemente, fale com Deus sobre tudo. Sabe, orar não é uma fórmula, não são palavras repetidas. Não, fale com Deus sobre tudo. Substitua preocupação por oração. Quando estiver preocupado, ore. Faça o que a Bíblia diz e veja se não vai dar certo. Lance sobre o Senhor, ele diz, lance sobre mim toda a sua ansiedade. Como que a gente lança? Através da oração, da súplica e da ação de graças. Ore constantemente e você vai perceber como isso vai fazer muita diferença na sua vida, como isso vai dar muito resultado na sua vida.
Terceiro lugar, confie de verdade. Gente, dizer que confia é uma coisa, confiar é outra. Quem confia, descansa. Vou te dar um exemplo. Quando você entra num avião, você confia no piloto. E você confia num piloto que você nunca viu. Às vezes você não o vê, você conclui o seu voo e você não vê o rosto do piloto. Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, você não sabe nem se ele tem habilitação, você não sabe quanto tempo, você não sabe se é o primeiro voo dele, porque deixa eu te falar, todo piloto um dia fez o seu primeiro voo, sim ou não? Talvez você já voou com um piloto que era o primeiro voo dele e você estava ali tranquilamente sentado na sua poltrona porque você confia. Então, a gente precisa confiar em Deus a ponto de descansar em Deus. O nosso nível de confiança nele precisa ser um nível de confiança que nos leve a descansar nele. A paz de Deus, ela não depende das circunstâncias, ela depende do nosso nível de confiança. Isso aqui é muito forte, querido. A paz de Deus, uma vida de paz, não depende das circunstâncias, depende da confiança que nós temos em Deus. Você nunca vai vencer a ansiedade tentando controlar tudo. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer ter controle de tudo, inclusive daquilo que a gente não pode controlar. Olha que coisa insana, né? Eu querer controlar algo que está fora do meu controle. Então, você nunca vai vencer a ansiedade, você nunca vai ter paz, você nunca vai viver tranquilo se você quiser controlar aquilo que você não consegue controlar. Só tem uma maneira de você vencer a ansiedade. Não é controlando tudo, é entregando tudo. Pegou ou não? Vou repetir. Você nunca vai vencer a ansiedade tentando controlar tudo, mas sim entregando tudo e descansando nas mãos daquele a quem você entrega. Sabe, uma outra coisa que nos ajuda a gente vencer a ansiedade, a gente ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, é a gente entender, e mais do que isso, é a gente crer que Deus já está no meu e no seu amanhã. Sabe, esse amanhã que a gente se preocupa, esse amanhã do qual a gente tem medo, esse amanhã que a gente fica acordado, pensando, preocupado como vai ser, Deus já está lá. É como, por exemplo, quando você vai dormir aqui no Brasil, quando é 6 da tarde, não é nem quando você vai dormir, mas quando a noite chega aqui no Brasil, no Japão já é de manhã. Ou seja, o dia já raiou lá. Essa é uma comparação para você entender. Sabe, quando nós estamos aqui, no hoje, Deus já está lá no amanhã. Ele já está lá antes de mim e de você. Sabe, Deus é eterno. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é eterno. Ele existe desde do ontem, o hoje e o amanhã. Ele já está lá, ele já está no futuro. O que hoje te assusta, o que hoje, sabe, te traz preocupação, amanhã vai ser um testemunho, porque Deus já está lá, Deus já está cuidando de tudo. E aí a gente acaba se preocupando à toa, a gente acaba sofrendo à toa, a gente acaba perdendo qualidade de vida à toa. Enquanto você perde o sono com o futuro, Deus já preparou tudo que você vai precisar quando você chegar lá. Creia nisso, porque essa é a verdade. Eu não estou falando isso para você, para acalentar o seu coração, não, eu estou falando porque é verdade, e a verdade acalenta o nosso coração. Aquilo que você está perdendo o sono, enquanto você perde o sono com o futuro, Deus já preparou tudo o que você vai precisar quando chegar lá. Eu te pergunto uma coisa, se você olhasse e você tivesse a capacidade de enxergar o amanhã e ver tudo o que vai acontecer amanhã, amanhã você vê que você vai ter o que comer, que você vai estar bem, que você não vai adoecer, que você vai ter provisão, que você vai ter providência, aquele problema que você teve medo, tinha medo de acontecer, você já viu que não vai acontecer, você estaria preocupado hoje? Claro que não. A nossa preocupação é porque a gente não sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente serve a um Deus que já sabe. Eu não preciso saber, eu só preciso ter um Deus que já sabe,
que já conhece o meu futuro, que cuida do meu futuro, que já proveu o meu futuro, sabe? Então, eu queria concluir a nossa reflexão de hoje dizendo para você, descanse. Descanse. O Salmo 46, versículo 10, ele diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Descansa nele. Por quê? Porque ele cuida de você, ele já provou isso. Se você chegou até aqui hoje, é porque ele cuidou de ti, é porque ele te protegeu, é porque ele te livrou, é porque ele proveu. Lembra de problemas que lá atrás era uma preocupação para você e quando chegou no momento, tudo se resolveu? E você está vivo, e você está de pé? Lembra de coisas que você lá atrás achou que ia te matar, que ia te destruir, que ia acabar com a tua vida, você entrou em desespero e quando chegou na hora, tudo se resolveu? Pois é, usa esses testemunhos para lembrar hoje. Tudo que tem amanhã já está resolvido, sabe? Deus cuida de você, Ele sabe do que eu e você precisamos. Ele conhece as nossas necessidades, sabe? E Ele quer tirar o fardo do meu ombro e do seu ombro e colocar paz no nosso coração. Esse é o propósito dele. Tirar o fardo, tirar o peso da preocupação, tirar o peso da dúvida, tirar o peso do medo e colocar a paz no nosso coração. No dia de hoje, escolha confiar mais e se preocupar menos. Escolha descansar mais e se preocupar menos. Escolha trazer à memória bons pensamentos, boas lembranças, sabe? Escolha trazer à memória quem Deus é. Escolha trazer à memória vitórias passadas. Lembre do que Ele já fez, porque lembrando do que Ele já fez, você lembra de quem Ele é. E lembrando de quem Ele é, você lembra do que Ele pode fazer. E lembrando do que Ele pode fazer, você consegue ter paz no futuro. Descanse em Deus. Ele tem cuidado de você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é eterno, de geração a gerações. Pai, muito obrigado porque o Senhor já está no nosso amanhã, como sempre esteve. O nosso hoje, ontem era um amanhã, e o Senhor está conosco aqui. O Senhor, se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos deu vitória, nos deu livramento, nos deu provisão. Coisas que nos preocuparam no passado já estavam resolvidas quando nós chegamos no futuro. E nós cremos que o Senhor já está no amanhã, nós cremos que o Senhor está cuidando de nós, nós cremos que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, nós cremos que o Senhor nos ama acima de todas as coisas e nós queremos nessa manhã, Senhor, descansar em Ti. Nós queremos, ó Deus, nesse dia, Pai, confiar mais e nos preocupar menos. Nós queremos nesse dia deixar o Senhor tirar todo o fardo de toda preocupação, de toda ansiedade e colocar a Tua paz, que excede todo entendimento, na nossa mente e no nosso coração. Nós queremos descansar em Ti, porque cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero desafiar você, traz um convidado para a live amanhã. Tem tanta gente precisando ouvir palavras como essa. Tem tanta gente achando que a vida acabou. Tem tanta gente, sabe, perdendo sono por coisas que já estão resolvidas. Tem tanta gente sem paz, tem tanta gente, sabe, sem alegria de viver. E você pode ser uma ferramenta para trazer essas pessoas para a nossa live de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da manhã. Eu espero você aqui. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz e de descanso, confiando que Ele está cuidando de você. Até amanhã.